estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguir
estação começa a jornada. O trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente com a contadora de histórias presente. Com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação. Que alegria! Não se espante com a minha voz, a contadora de história tá rouca, mas é com muita alegria que eu te dou um bom dia, porque eu falo bom dia, boa noite, boa tarde, mas é bom dia. Um bom dia a você que está aí do outro lado, que vai nos assistir hoje, que vai assistir com muita alegria no seu coração, porque o meu coração está muito alegre hoje. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso eu estou alegre, espero que você esteja alegre também. Seja muito bem-vindo ao nosso Contadora de História. Para você que não me conhece, meu nome é Tatiane Maciel. Eu sou a contadora de história, de fato, literalmente contadora, com profissão, empreendedora, com muito orgulho. E o nosso podcast, A Contadora de História, foi feito para você, empreendedor, para você que não é empreendedor, para você que está com dúvida no que faz, ou que quer aquela luz orientativa, quer realmente aprender, se motivar, se inspirar, você está no lugar certo. Podcast, essa semana eu escutei e achei tão interessante compartilhar isso com vocês também, que podcast, ele tem a mesma, não sei se, eu não posso dizer se é a mesma, né? Mas tem o mesmo intuito de como você ler um livro, né? A gente tem tantas ideias de que quando a gente lê livro tem conhecimento. Então, podcast, quando você assiste podcast, você também tem conhecimento. E quem tem conhecimento tem poder. E é por isso que, com muita alegria no meu coração, sem perder mais tempo, eu quero apresentar a vocês hoje a nossa convidada número 10. É o nosso 10º podcast. E eu tenho muita alegria no meu coração, porque ela já estava na minha lista. Quando a gente idealizou a contadora de história, eu conheci essa pessoa maravilhosa, essa grande empreendedora, numa palestra que nós tivemos a honra de dar juntas ali. E eu coloquei ela na minha lista, tá lá na minha lista. E aí eu tenho muita alegria em apresentar a vocês a nossa convidada de hoje, fazer com muita alegria no meu coração o histórico dela. Vamos lá, Gabriel? Para os nossos amigos empreendedores, os nossos amigos conhecer quem é a nossa convidada de hoje. Vamos lá? Vamos apresentar a bio dela. Vamos conhecer. E aí, tá vindo, uma hora vem. Olha aí, gente, Júlia Duarte, olha que foto poderosa, hein? Feita recentemente. Quem é a Júlia Duarte? Júlia Duarte tem 26 anos, é casada e é mamãe do Arthur, de 6 meses. Gente, que criança simpática, maravilhosa. Ela é empreendedora desde 15 anos de idade, já trabalhou em um curso de inglês, mas pediu demissão para empreender 100%. Grava essa palavra, 100%, com aulas particulares. Expandi minha empresa, aumentei o número de alunos, cheguei em 4 continentes, contratei colaboradores e hoje não dou mais aulas, não dou mais apenas aulas, mas gerencio a empresa. Além disso, hoje tenho uma mentoria para professores, onde ensino como construir um negócio estruturado, grava essa palavra de novo, e lucrativo. Recebo com muitas palmas e muita alegria a nossa convidada de hoje, Júlia Duarte! Eu não sei ouvir palmas e não bater palmas também.
Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Tati. Gostei de ver aqui também, é muito legal quando a gente tá olhando, né, a sua própria história, assim, de um lugar, sem ser contando. Nossa, eu gostei muito de ver isso, muito obrigada pelo convite. Amei ser o número 10, gosto muito de números redondos. Que legal. Olha, eu sou evangélica, né? Você também Sim. é. A gente crê muito no nosso Deus e não em numerologia. Mas os números, como o nosso Deus criou, têm algum sentido. Sim. Eu creio muito nisso, né? O 7 é o número da perfeição. O 8 eu aprendi há pouco tempo, que é o número de recomeço, né? Quando a pessoa recomeça algo novo. O 10 é porque é 10. Você é 10. Nós somos 10. Olha que legal. Eu gosto muito desse número. A gente usa até como elogio, né? Sim. A pessoa é 10, é isso aí. Então, esse podcast é o número 10 com ela, Júlia Duarte, que vai ter muito conhecimento a passar aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. E para mim, é muita honra e com muita alegria, tá? Obrigada. E sem perder tempo, a gente vai abrir o nosso quadro Era Uma Vez, para que eu, aqui desse lado, e vocês também conheçam a história dessa grande empreendedora, que para mim aqui já é uma inspiração. Eu espero que para vocês também, quando vocês ouvirem essa história, se inspirem também aí, imaginem o negócio de vocês, se motivem, criem ideias, porque a ideia desse podcast é para isso, é a gente escutar a história e criar ideias, porque ninguém admira ninguém sem antes conhecer a história desse alguém. E por isso eu abro o nosso quadro agora, Era Uma Vez, com ela. Vamos ver se vai. Vamos abrir o nosso quadro Era Uma Vez com a Júlia Duarte. E quando eu falar, tá quase. Aê! Agora nós vamos abrir o nosso quadro. Esse quadro, Júlia, você vai compartilhar o Era Uma Vez da Júlia Duarte. Mas se você quiser contar um pouquinho a sua essência, eu acho muito interessante quando você começa a contar realmente, sem ser a Júlia empreendedora, né? A Júlia mãe, mas a Júlia esposa, mas quem é a Júlia na essência dela? E aí começa 15 minutinhos, Júlia, Era Uma Vez. Era uma vez uma menina sonhadora. Eu acho que eu posso começar assim. Inclusive, desde cedo, eu ouvi muitas vezes, você pode sonhar, mas tem os pés no chão, né? E é bem interessante porque a minha história com o empreendedorismo começa muito cedo. Eu falei ali que eu comecei a empreender com 15 anos, mas eu já tenho essa veia empreendedora desde a infância mesmo, desde dos primeiros anos da infância. E é muito legal isso, porque eu não sabia dar um nome para isso. Recentemente até postei nos meus stories que eu tinha dificuldade de entender, né? Meu pai é pastor, missionário, e ele nunca teve ali um trabalho CLT desde que eu nasci, né? Na verdade. Então, eu não tinha essa ideia de que eu precisava esperar até as férias para poder sair com os meus pais. Eu não tinha essa ideia de que o final de semana eu ia fazer alguma coisa fora da rotina com os meus pais, até porque final de semana de pastor missionário a gente sabe como é que é. É culto, é trabalho. É muita coisa. Então, eu não tinha isso na minha cabeça de que eu precisava de um tempo específico, né, no calendário para poder desfrutar da minha família. A gente fazia isso todos os dias dentro de casa. Eu lembro que meu pai, como era missionário, né? E até hoje. Ele viajava a trabalho e sempre me levava meu irmão, a minha mãe, porque a gente era pequeno, né? E eu achava que era férias, eu achava que era passeio. Meu pai estava trabalhando, mas na minha cabeça, poxa, abril, eu passeando, eu voltava para a escola com novidades. Então, eu nunca tive isso muito fixo na minha cabeça de... final de semana é o momento de estar em família, janeiro, férias, nunca tive isso. E aí, quando eu cresci, eu decidi que eu queria fazer a mesma coisa com os meus filhos. Mas não sou pastora, não sou missionária, né? E seus pais. Exatamente, eu não sou. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso, né? E eu lembro que desde criança, quando alguém me perguntava assim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser dona de. Dona de alguma coisa. Eu lembro que eu pegava o papel e desenhava vários estabelecimentos que eu queria ter. Eu queria ter um salão, um spa, eu fazia o desenho, eu queria uma parede com um aquário. Meu sonho era ser dona de alguma coisa e, principalmente, gostaria que fosse multinacional. Eu sempre gostei muito de inglês, sempre amei viajar, sempre tive
esse contato, assim, com outros... Com pessoas de outros países. Muitos missionários, né? E aí, eu falava, nossa, eu quero isso. Eu quero me relacionar com pessoas de outros países. Eu quero ter um negócio multinacional. E aí, quando meu pai falava, né? A gente tem essa veia, né? Missionária aí muito forte, de querer ajudar outras pessoas. Meu pai quando eu falava isso com meu pai não entendia muito bem, né? Afinal, trabalhar, você montar uma empresa, tem muito a ver com ganhar dinheiro e tudo mais. E aí aí meu pai falava, mas você não quer entrar na obra? Eu falei, pai, eu quero. Mas eu quero ser a pessoa que sustenta. Eu quero ser a pessoa que tá ali pra dar. Porque alguém precisa bancar isso também, né? E aí, foi muito legal ver isso tudo crescer. E eu só percebi isso lá na frente. Eu falo hoje, mas naquela época eu não tinha essa ideia de que tudo isso estava sendo criado. E aí, com o tempo, eu comecei na CLT também. Eu já trabalhei em CLT. E ali eu vi que não era pra mim. Porque eu tinha que trabalhar até 9 horas da noite. Eu estudava na parte da manhã, né? Como eu falei, eu tinha 15 anos, então eu fazia o ensino médio na parte da manhã. À tarde eu almoçava e ia trabalhar. E eu saía do trabalho 9 horas da noite. Como professora, eu ganhava menos de R$5 a hora-aula. E ganhando menos de R$5 a hora-aula, a gente sabe que não dá pra fazer grandes coisas. E além de tudo, eu trabalhava sábado. Ou seja, eu tinha metade de um final de semana, ganhava pouco, não tinha flexibilidade. Tudo que eu não queria. E aí foi eu olhando mais pra frente, porque eu sou uma pessoa que sou muito planejada. Eu planejo o futuro, eu gosto de... Por mais que a gente não tenha controle do futuro, né? Eu não gosto muito deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nem deve. Não gosto disso. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de planejar. E aí, olhando lá pra frente, eu falei, gente, eu quero ter filhos. Meu sonho é ter filhos. Mas além de ter filho, eu quero ser mãe. Eu quero estar presente. Se eu puder um dia contratar alguém, né, pra estar comigo, beleza. Mas eu não quero delegar a função de mãe para outras pessoas. E olhando pro meu trabalho naquela época, eu não podia fazer isso, né? Não teria tempo pra fazer isso. Eu olhei minha rotina, falei, com essa rotina não tem como criar meus filhos do jeito que eu desejo. E aí foi quando eu, né, por algumas situações, pedi demissão e comecei a dar aulas particulares. E aí a coisa só mudou. Mas falando sobre essência, eu acho que muito da minha vontade de empreender veio por conta de uma palavra: liberdade. Eu queria muito ser dona do meu tempo. Eu gostaria muito de poder ajustar a minha rotina. Inclusive, essa semana, eu gosto de fazer um adendo aqui. Não é porque a gente é empreendedor, tem liberdade de horário, liberdade de tempo, que a gente não trabalha. Eu acho que é pelo contrário. Pelo contrário. A gente trabalha e muito. Só que a gente tem uma certa flexibilidade. Eu, por exemplo, essa semana, hoje é sexta-feira, eu passei até quarta-feira num sítio com meu filho, com a minha família, que era exatamente o que eu queria fazer. Mas, em compensação, eu não tenho 30 dias de férias corridos, não tenho um dia longe do trabalho. Ainda, quem sabe um dia, com alguém gerenciando 100% da empresa. Isso aí. Mas são coisas que a gente precisa entender. Quando a gente fala sobre empreender, quando a gente incentiva outras pessoas a fazerem isso também, não é um caminho fácil. Não é para você achar que vou empreender para ter uma vida fácil. Não é isso. Você vai ter bastante trabalho. Mas voltando à questão da liberdade, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre sonhei em poder não estar presa a um local. E quando a gente tem um objetivo muito claro, quando a gente tem realmente um lugar onde a gente quer chegar, mesmo que haja propostas diferentes, a gente não vai para essas propostas. O meu esposo até me perguntou recentemente: amor, você não gostaria de abrir um curso de idiomas aqui na cidade? Tem novos lugares abrindo, bonito e tudo mais. Eu falei, mas isso vai contra aquilo que eu mais quero, que é poder a liberdade. Ter tempo, ter liberdade geográfica para mudar de um lado para o outro.
Então, essa minha veia empreendedora veio muito lá de trás. E é muito legal também porque eu tenho os meus pais que sempre me apoiaram muito. Muito. Meus pais sempre me apoiaram muito. Eu lembro que o dia que eu falei pro meu pai, eu vou pedir demissão. Eu quero pedir demissão, me ajuda a escrever uma carta de demissão. Nunca tinha feito isso na vida, afinal eu nunca tinha sido nem contratada, que dirá pedir demissão. Foi o primeiro emprego, então, que você teve? Foi o primeiro e único emprego. Minha carteira foi assinada uma vez, eu espero que nunca mais seja. Eu espero que nunca mais seja assinada. Sim. E então foi... quando eu falei pra ele, pai, eu quero pedir demissão, você me ajuda a escrever uma carta? Ele falou, você tem certeza? Você sabe que você entrou nesse trabalho porque você quis, porque eu tive que pedir autorização deles, né? Porque Você era de menor. Era menor de idade, né? E você vai sair também porque você quer. Entenda que o seu trabalho... Naquela época eu era muito nova, né? Então, eu tinha essa flexibilidade de poder arriscar mais. Porque eu tinha um teto sobre a minha cabeça, eu tinha comida na mesa. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque eu sou mentora, né, de professoras. E aí elas falam, então quando que eu saio da CLT? Precisa haver uma certa estabilidade se você é responsável por uma casa, se você é responsável por uma família. Quando eu me pedi demissão, já estava dando aulas particulares, mas eu não tinha a responsabilidade de alimentar ninguém, eu não tinha responsabilidade de cuidar de uma família, eu tinha um teto sobre a minha cabeça, eu tinha comida na minha mesa. Então, eu pude ter essa maior flexibilidade de tomar essa decisão de uma hora para outra. Sim. Então, você que está começando, ou que você tem uma família, tome sim atitudes, dá um passo de fé, mas... Eu gosto de ser aquela pessoa que tem uma certa segurança, que saiba arriscar sem ser inconsequente. Moderado. Exatamente. Então, voltando ao apoio, né, da família, foi muito interessante porque meu pai me ajudou, me apoiou, minha mãe também. Então, foi super legal. É muito bom, porque eles nunca tiveram... Quando eu falei que eu queria empreender, eles nunca foram contra. Justamente porque eles não tinham esse trabalho ali do dia a dia, da CLT e tudo mais. Então, eu nunca cresci com aquela ideia de... você vai fazer faculdade pra quê? Pra ser o quê? Qual vai ser o emprego que você quer? Eu sou internacionalista. Eu tenho a faculdade de Relações Internacionais, mas eu não atuo especificamente nessa área. Sim. Você tá dentro da área que realmente você determinou para você. Exato. Olha, percebo, Júlia, eu amo escutar o Era Uma Vez, simplesmente pelo fato de realmente a gente se inspirar e aprender. Eu percebi algumas características, eu percebo isso. Se você depois puder ver os outros podcasts, os 9, eu sei que é muito, mas é bem rapidinho. Mas todas as características de empreendedores são empreendedores que, de fato, tiveram um objetivo, teve uma alavanca, teve uma palavra, a sua foi liberdade, mas todos tiveram... Existe um propósito e existe uma palavra que te faz avançar para que você realmente impulsione a chegar no seu objetivo, naquilo que você quer. E o propósito de você ser empreendedora, de você empreender, já estava lá atrás. Sim. Já estava na mesa de conversa com a sua família. Já estava no seu dia a dia. Isso não separou de você. E, não, por último, mas não menos importante, é a base familiar. Com certeza. Princípio. Você honrou seus pais. Você soube realmente pedir, né, autorização, até porque você era de menor, mas você conseguiu ter essa obediência. Princípio. Deus é um Deus de princípio. Cara, é surpreendente isso. Então, o podcast aqui, a Contadora de História, é realmente para isso. Às vezes, o nosso amigo empreendedor, quem quer empreender, está lá com dúvida, ou então está vivendo algo dentro do seu negócio, da sua empresa, algumas dificuldades, não sabe por quê. Volta lá atrás. Volta lá atrás. Volta no seu Era Uma Vez. Exato. De repente, o que falta é isso. É você voltar nesse Era Uma Vez, trazer isso à memória. Às vezes, consertar alguma coisa que precisa ser consertada. Alguns princípios aí que foram quebrados, alguma coisa. E seguir em frente. Exato. Lindo, lindo, lindo. Parabéns pela história empreendedora que você nos deu aqui. Muito obrigada. Parabéns. Muito sucesso. Obrigada. E
eu vou ter algum momento onde eu posso falar o de hoje, né, atualmente? Vai sim. Mas nós vamos chegar no momento de superação, mas você Ai, pode que legal. finalizar o seu Era Uma Vez. Não, mas é muito... Você falou dessa questão de estar sempre com os pais, na base familiar e tudo mais. E como eu falei, eu sempre estava acompanhando os meus pais, né? Tanto em pregações, etc. E quem é cristão sabe, né? Eu acho que isso é uma coisa de igreja menor, né? Que quando o pastor vai pregar, sempre leva alguma coisa, alguma coisa para vender. Sim. E meu pai fazia parte da Missão Cristã Europeia. E ele trazia vidrinhos de azeites, assim, pequenininhos, para vender. E eu, muito novinha, talvez devia ter uns 6 anos, eu ficava responsável por vender esses vidrinhos de azeite. E eu lembro que custava R$1 na época, R$1 era dinheiro. Era dinheiro. E eu lembro que custava R$1 e eu ficava vendendo. Ao final dos cultos, eu vendia algumas coisas assim, né, pra ajudar. E eu gostava muito de me colocar nos lugares à disposição pra ajudar. No centro de recuperação também, quem assistindo depois pode procurar, né, o Servo, que funcionou, né, por 25 anos, se eu não me engano. Meus pais que trouxeram, fundaram aqui no Brasil, terminou em 2020, né, logo antes da pandemia. E eu ali tinha festas todo ano, era a festa do Servo. E eu era a única pessoa, assim, de fora, né, que não era adulta e tudo mais, que estava ali apresentando, que estava já seguindo os passos, né, do meu pai também. Então foi bem legal, bem legal. Que interessante. Você vê que lá atrás você já estava com essa veia empreendedora. Sim. Né? Já estava com esse querer, com essa vontade. E tudo estava te levando para esse caminho. Sim. É isso que é interessante. Não fica pesado, né? Você já estava no caminho que Deus já estava escolhendo para você. Maravilhoso, gente. Eu particularmente, estou aprendendo muito aqui com a Júlia. Trazendo a minha memória aqui, porque a gente se coloca também no lugar, né? Porque história é isso. Sim. Você escuta a história do outro e você se coloca também no lugar da história daquela pessoa e vai lembrando da sua história. E a gente vai vendo realmente os pontos que a gente acertou, que errou, aonde a gente está. E é para isso que o Contadora de História serve. Para que você conheça a história da Júlia e também reflita na sua história. Porque ninguém admira ninguém sem antes conhecer a história desse alguém. É verdade. E por isso nós vamos para o nosso segundo quadro, sem perder o nosso tempo, que é o quadro Momento Superação. Júlia, esse quadro, você vai compartilhar aqui conosco algum momento, traga na sua memória 1 ou 2 ou 3, pode ser quantos momentos você quiser, que você considera que foi um momento de superação na sua vida. Pode ser lá atrás, pode ser no meio, pode ser de agora, tá? Mas eu tenho certeza que já está vindo na sua mente aí, já está preparado. E assim que a gente abriu o nosso quadro, que já está quase abrindo, que já vai quase vir, que o Gabriel tá ali, ó, preparado. Tá aí, ó. Momento superação com Júlia Duarte. Pois é, então, eu acho que todos os empreendedores passam por altos e baixos, né, em muitas situações. E como falei pra você, Tati, eu tenho uma visão muito otimista da vida, eu acho. E isso acaba me impedindo, às vezes, de enxergar muitos momentos de dificuldade. Eu passei por muitos erros e acertos até chegar aqui. E eu vejo todos eles com muito carinho. Eu vejo todos os erros e todos os baixos com muito carinho, porque é o que me fez chegar até aqui, né? Inclusive, eu tava dando mentoria hoje, e aí eu falei para as meninas, eu acho que eu errei tanto para poder ser mentora hoje de professoras. Porque se eu não fosse, se eu não tivesse errado tanto, eu estaria talvez contando experiência de outras pessoas. Sim. E eu acho que como mentora é interessante a gente saber o caminho, já ter trilhado. Claro que eu não preciso errar, né? Mas falando em relação ao meu negócio, um momento de superação. E, na verdade, eu quero falar um momento onde virou uma chave também. Algo muito recente, 2020. Logo no início de 2020, eu passei muito mal, né? Por conta da Covid. Eu peguei logo no início e achei que fosse morrer. Tava a família inteira preocupada. Eu fiquei em isolamento completo. Foi uma situação extremamente caótica. Foi um momento muito, muito difícil pra mim, né? Fisicamente. Eu achei realmente que fosse morrer, infelizmente.
Mas graças a Deus, superei isso. Mas nesse momento, eu me vi sozinha no meu negócio. E realmente estava sozinha no meu negócio. Isso foi em abril de 2020, logo depois do meu aniversário de 22 anos. E eu me vi sozinha. Eu era uma eu presa. Eu trabalhava sozinha, não tinha outros colaboradores, estava tudo em cima de mim, né? Eu estava centralizando demais. Eu já poderia ter expandido, já poderia ter outras pessoas trabalhando comigo. E o que aconteceu? Eu parei de dar aula, né, naquele período, porque eu não conseguia falar. Sim. Eu estava mal, muito mal. No período que eu estava realmente com a Covid, eu estava muito mal. E aí, eu fiquei um mês inteiro sem conseguir dar aula nenhuma, porque eu não conseguia falar. E pra dar aula, a gente sabe que tem que falar, né? E aí, quando eu me deparei com aquela situação, eu percebi que eu precisava mudar. Não só pela minha saúde, mas também pelo crescimento da minha empresa. Quando eu me vi naquela situação, eu falei, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais aonde colocar alunos, porque eu já tinha lotado a minha agenda. Eu ganhava bem, sim, ganhava bem. Mas eu não tinha o que eu mais queria também, que era a liberdade, era tempo livre, era tempo de qualidade. E quando a gente se depara com uma quase morte, por exemplo, a gente olha pro lado e vê quem tá ali com a gente. E eu sou uma pessoa muito família, talvez vocês tenham até percebido isso. Eu sou uma pessoa muito família, e eu olhava assim pelo vidro, porque eu estava completamente isolada, eu via minha família do lado de fora e eu falava, caramba, eu preciso ter tempo também pra desfrutar da minha família. E aí, foi quando essa chave virou. Pouco tempo depois, eu contratei os primeiros colaboradores. A empresa foi crescendo. Hoje a gente tem 6 professores com a gente. Tem outras pessoas por trás também da equipe. E nós também temos um braço, né? Talvez em Moçambique. Nós temos um projeto social Legal. lá. Mas a questão da superação ali, eu posso dizer que foi quando eu quando eu me vi numa situação extremamente ruim. Meu pai sempre falava pra mim, Júlia, você precisa cuidar da sua saúde, porque é aquilo que mantém o seu negócio funcionando. Eu falei, nossa, meu negócio não pode depender só de mim. E naquele momento, meu negócio dependia só de mim. Os meus alunos só tinham a mim pra dar aula. Fui no ano do meu casamento. Eu lembro que na lua de mel tava eu respondendo aluno. E aquilo ali pra mim não tava fazendo muito sentido. Sim. E foi naquele momento que eu decidi que eu iria expandir, que eu iria superar essa situação, superar esse momento, né, de doença mesmo, né? E crescer, e expandir, contratar outras pessoas, parar de centralizar. Isso aí é uma dica um direcionamento, né, que eu gostaria de deixar para outros empreendedores. Porque às vezes o nosso ego nos atrapalha. Às vezes o querer fazer tudo do seu jeito vai te atrapalhar a crescer. Porque você vai ter dificuldade de delegar as coisas, você vai ter dificuldade de treinar outras pessoas, você vai ter dificuldade de contratar outras pessoas. Então, quando você pensar e que só você faz desse jeito, só você faz do melhor jeito, entenda que esse pensamento está te impedindo de crescer. Então, pare, né? Pense, reflita, não seja centralizador, não seja... É um ego, né? É um ego, um orgulho, exatamente, que impede o seu crescimento. Então, quando esse pensamento vier até você, lembre do que eu tô dizendo agora, que o seu crescimento pode estar sendo impedido por você mesmo. Exatamente. Isso que você tá falando, você já deu um pouquinho do outro quadro, né? Que pode me dar uma luz. Mas tem mais... Mas tá valendo, porque isso que você tá falando me fez lembrar. Hoje eu tive uma situação, eu fui encomendar umas blusas, né, para uma franquia que a gente tem. E a empresa que a gente estava pedindo, fazendo a contratação das blusas, falou que não iria emitir nota fiscal. E eu, como contadora, eu falei bem assim, olha, eu estou contratando você como empresa, mesmo você sendo MEI, você tem a obrigação de emitir nota fiscal. E eu preciso da nota fiscal para dar entrada na minha contabilidade.
E aí a pessoa falou que não, que preferia perder a venda do que emitir nota fiscal, porque ele ia ter que pagar o contador para fazer a nota fiscal. E aí eu respondi para minha equipe, eu falei, Vinci, isso é mentalidade empreendedora. Na nossa contabilidade, quando eu dou os treinamentos, eu dou exemplo de 2 tipos de empreendedor, o João e o José. Eu dei o nome e tudo, só como é a persona, né? João e José. Então, José é o seu Zé, né? É aquela mentalidade desse fornecedor que, infelizmente, preferiu perder a venda do que emitir a nota fiscal, do que realmente ter essa mentalidade empreendedora, porque isso faz parte de ter uma mentalidade empreendedora. As minhas obrigações, os deveres, os direitos que eu tenho com o meu negócio. E você falando isso também é um dever do empreendedor. Ele ter a mentalidade empreendedora. Com certeza. De que agora eu estou... Enquanto a minha empresa está no início, é eu e eu. Mas vai chegar um momento... E aí, qual o momento que eu percebo isso? Quando ela começa a crescer. Ou quando eu quero expandir ela. Exato. Geralmente, quando a sua empresa... Quando você tem controle financeiro, os índices de desempenho conseguem te dar essas informações. Exato. Porque através dele você consegue entender. É hora de expandir. Eu quero aumentar minhas vendas, o faturamento, eu quero diminuir meu custo. E agora aumentei o faturamento, chegou a hora de produzir mais, chegou a hora de fazer novas contratações, que foi o seu caso. Exato. Você já estava sem braço. Senão a gente vira o gargalo da nossa empresa, né? É aquilo que impede de fluir. Impede. Exato. E não consegue avançar. Mas isso é mentalidade do empreendedor. Exato. É o empreendedor que tem a mentalidade do seu João, ou o empreendedor que tem a mentalidade do seu Zé. Eles têm características. Sim. Nós temos perfil realmente. Às vezes você vai ser o gerente da sua empresa e um excelente gestor. Mas às vezes você não é. Exato. Exatamente. Você e aí... só é o dono. Exato. Você é o cara que criou, né? E saber identificar as suas qualidades, as suas características. Dentro da minha mentoria, né, para professoras, o primeiro módulo é um módulo de mentalidade. Isso. Tem gente que chega ali aí fala, nossa, ai meu Deus, papo de coach. Não, gente. Não é sua mentalidade que vai te levar em qualquer lugar que você quiser. Ah, Júlia, mas é só se eu ficar pensando positivo todo dia eu vou ficar milionário? Não, você não vai ficar milionário se você ficar pensando positivo todo dia. Se você só ficar pensando positivo todo dia. Você, além de pensar positivo, além de ter uma mentalidade alinhada com aquilo que você quer ser, você precisa trabalhar duro. Você precisa ter estratégias o suficiente para isso. Que eu vou parar de falar, senão eu vou entrar no próximo quadro. Pode me dar uma luz. O Gabriel pode até já abrir esse quadro quando eu chamar a Júlia, dar as luzes que vai vir aqui. Mas eu meditei na palavra hoje e foi João 11 que falou quando... Jesus ressuscitou Lázaro. A gente já conhece essa história, mas a palavra de Deus é tão viva, tão eficaz, tão penetrante, que você pode ouvir milhões de vezes que o Espírito Santo de Deus vai falar diferente. E hoje, quando eu escutei essa palavra, Jesus, quando ele deu a voz, né, para ressuscitar Lázaro, ele primeiro agradeceu a Deus, ele disse, né, Pai, graças te dou. E a segunda palavra foi a palavra de afirmação, porque Jesus falou, Pai, eu sei que tu já me ouviste. Exatamente. Poderoso isso, foi muito né? forte. Porque Jesus não falou assim, Senhor, eu peço a Deus que... Não. Ele determinou. Pai, graças... Ele agradece. Pai, graças te dou, porque eu sei que tu já me ouviste. Exato. Isso é muito poderoso. Positivo você, é otimista. Exatamente. Olha, e eu vivo muito isso, sabia? Eu creio. Até os meus amigos ficam falando, nossa, Júlia, parece que você planeja tudo. E realmente, né, planejo. Muitas coisas na minha vida eu determinei, assim, com palavras mesmo. Eu lembro que eu era adolescente ainda. O meu esposo, ele foi meu único namorado. E quando a gente era adolescente ainda, eu falei pra ele... Não, eu sabia, eu falei, cara, a gente vai casar? Sim ou não? E aí, decidimos que iríamos casar. Eu falei, então nós vamos casar dia 19 de setembro de 2020. Isso estava 4 anos antes do casamento. Isso era 2016 e a gente já tinha data definida. E antes disso, eu lembro que eu era muito nova, não tinha nem namorado ainda. E eu falei, eu quero casar com 22 anos. E então, muitas coisas foram acontecendo. Ano passado, no meu aniversário... Eu chamei todos os meus amigos, eu falei, gente, vamos celebrar. A gente foi para um restaurante, eu falei, vamos celebrar porque esse é meu último aniversário sem ser mãe.
E eu não sabia que poderia engravidar. Assim, sabia que poderia engravidar, mas Aham. a gente nunca se sabe, né? Às vezes demora Sim. muito tempo. Mas eu liguei pra todos os meus amigos e falei, vamos comemorar. Esse é meu último aniversário sem ser mãe. Só que eu imaginei no ano seguinte eu estaria grávida, né? Aham. No mês seguinte eu já tinha engravidado. Não, no outro mês, né? Em Aham. junho. E muitas coisas acontecem na minha vida, assim. Eu afirmo que vai acontecer antes mesmo de ter Sim. nem previsão daquilo Sim. acontecer. E eu dei exemplos aqui da minha vida pessoal, mas muitas coisas no meu negócio também. Desde cedo, eu queria ser dona de alguma coisa. Eu queria ser dona de um negócio multinacional. Vocês lembram, né, que aqui no início estava que hoje a minha empresa está presente em 4 continentes e eu não percebi isso. Uma amiga minha me ouviu contando o que eu queria, né? Aham. Minha história, e ela falou pra mim, Júlia, você já percebeu que você conseguiu o que você queria? Eu falei, como assim? Ela, Júlia, você não queria ser dona de um negócio e que esse negócio fosse multinacional? Que às vezes a gente tem uma perspectiva tão Sim. diferente, né? Mas isso é muito legal. Esse poder da palavra é algo muito poderoso. E a gente aprende com o nosso Deus. Ele formou o mundo através do poder da palavra Exato. dele. E não diferente, ele quer que a gente faça isso também, né? Determine, abençoe tanto a nossa empresa como os nossos colaboradores e todos que estão à nossa volta. Nossa empresa é uma bênção. Exato. A gente precisa determinar isso. Todo dia, a nossa empresa é uma bênção. Amém. As pessoas vão tentar dizer o contrário. O inimigo da nossa alma. Mas a gente tem que determinar isso no nosso negócio. E Sem dúvida. deixa eu só falar uma coisa sobre Pode isso. falar. Um medo que eu tinha, né, quando eu comecei a contratar colaboradores, etc., era justamente de me tornar aquilo que me feriu, né, de certa forma. Não vou dizer que me feriu, que eu não fiquei magoada nem nada, mas eu experimentei algo que eu não acho que seria interessante pra vida. Então, eu decidi que a minha empresa ia fazer diferente. Eu decidi que ao contratar novos colaboradores, eles seriam bem remunerados. Eu decidi que eles teriam também que valorizar a família deles. Então, por exemplo, a minha primeira colaboradora... a segunda colaboradora vai casar amanhã. Que legal. Eu já dei férias pra ela. Fora da época de férias Sim. determinada, ela vai ficar 3 semanas fora. Porque ela é uma colaboradora incrível. Eu vou assumir os compromissos dela pra que ela possa ter esse tempo livre. Então, isso que você falou é muito interessante. É que a nossa empresa, ela não precisa ser boa só pra gente. Não. Ela pode e deve ser boa também para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Então, eu busco proporcionar para as pessoas que estão comigo um mesmo bem-estar que eu gostaria de ter tido quando eu estava trabalhando numa outra empresa, trabalhando para uma outra pessoa. E isso é muito importante. Perfeito. Muito importante. Isso é mentalidade empreendedora. Exato. É a mentalidade empreendedora que a Júlia tem, que reflete na sua equipe. Exato. E que reflete ali na cultura do seu negócio. Sim. Os clientes percebem, né, os fornecedores percebem, principalmente os seus colaboradores. Exato. Que é o bem precioso, é o ativo precioso que a nossa empresa tem. Exato. Sem dúvida. Vamos abrir agora o nosso quadro Pode Me Dar Uma Luz? Ela já deu várias luzes aqui, já é só vitória. Mas a gente tem muito conteúdo aí, não tem, Júlia? Muita Tem coisa. muita luz aí para você dar. Então, abrindo o nosso quadro agora Pode Me Dar Uma Luz com a Júlia Duarte. Vamos lá, Júlia. Gente, se eu tiver que dar só um conselho hoje, busque direcionamento. Eu acho que essa é a maior luz assim, que eu posso dar, um conselho. Buscar um direcionamento de quem já viveu o que você está vivendo. Buscar um direcionamento de alguém que faz aquilo que você gostaria de fazer. É importantíssimo que a gente tenha um mentor, uma mentora para nos apoiar, para nos guiar. Como eu falei aqui no podcast, eu errei muito. Eu fiz coisas que não deveria. Questão de contrato, questão não fiscal, porque desde quando eu era MEI eu tinha contador. Então, isso aí não era um problema. Mas, se vocês puderem, invistam em ser direcionados por quem sabe. Direcionados por quem já viveu aquela situação. Eu tenho uma mentoria hoje para professoras. E eu criei essa mentoria justamente porque eu fui uma pessoa que não foi direcionada. Eu demorei muitos anos para poder aprender. E eu aprendi, não da melhor forma, né? Eu aprendi errando, eu aprendi tendo problema, eu aprendi caindo. E
hoje, muitas professoras conseguem evitar problemas no negócio dela porque elas têm esse direcionamento. Então, um conselho muito forte, um conselho... se vocês puderem pegar apenas uma coisa dessa live aqui hoje, desse podcast, busquem direcionamento. Claro, a pessoa que vai melhor nos direcionar é Deus, mas eu acredito que Ele coloca as pessoas corretas na nossa vida também. Ele nos mostra oportunidades, Ele nos mostra pessoas, cursos, mentoria. Deus deu a nossa inteligência. E eu tenho certeza que o nosso negócio, né, você também tem a mentoria, que o nosso negócio ele é usado para abençoar outras vidas. E eu digo que não tem propósito nenhum que é desconectado de outras histórias. Um propósito nunca é para me abençoar. Não. O propósito é justamente para abençoar o outro. Então, hoje, dentro da minha mentoria, eu estou ali para abençoar outras professoras. Eu estou ali para poder cuidar, direcionar e guiar outras professoras. Então, se eu puder dar uma luz para vocês hoje, busquem direcionamento. E cuidado com quem vocês vão buscar direcionamento também. Veja se os valores, se eles estão coerentes, se a pessoa, ela ensina aquilo que ela realmente vive. Porque na era de internet, qualquer um pode ser qualquer coisa. Então, avalie se há uma coerência, avalie se aquela pessoa vive o que realmente prega, avalie se aquela pessoa... fala de um lifestyle, né? De uma vida que ela realmente desfruta. Porque tem um monte de mentores ou pessoas que vendem cursos, qualquer coisa, que não praticam aquilo que pregam. E aí pode, sim, acabar deslizando. Então, busque um bom direcionamento, busque alguém que realmente está ali para pegar na sua mão e te levar até o seu objetivo. Eu acho que isso é essencial. E, além disso, uma outra coisa muito importante é você estar rodeado de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Eu gosto muito de participar de bate-papos como esse. Eu gosto muito de participar de negócios, né, de feiras de empreendedores, de eventos para empreendedores. Inclusive, amanhã de manhã estarei em um evento de empreendedor. Novembro, eu vou estar fazendo um evento para empreendedores. Né? De novo, já é a segunda edição. E busca sentar na mesa de quem tem o mesmo propósito que você. Porque as conversas se alinham, os propósitos se alinham, não há julgamento, é um ajudando o outro. Eu tenho alguns amigos que a gente pode falar abertamente sobre negócio, sobre faturamento, sem aquela sensação de, meu Deus, mentira, ai não, ninguém faz isso. Nossa, um olhar, né, como se a pessoa estivesse sendo soberba, então... Duas luzes, né? Que eu ia falar uma só, mas 2 pontos. Direcionamento e sentar na mesa certa com as pessoas certas. Se puder fazer isso, é sucesso. Caraca, não, uma salva de palma aí, porque esse pode me dar uma luz, faz parte de realmente a participação dos empreendedores no podcast. Porque ninguém admira ninguém sem antes conhecer a história desse alguém. E no podcast... É uma ferramenta excelente para que você possa conhecer o seu mentor. Com certeza. Né? Aqui você está conhecendo a Júlia na sua essência, na sua história, quem ela era, porque quando a gente faz contratação de funcionários, geralmente eu aprendi uma ferramenta que é maravilhosa para que o novo colaborador tenha integração. Como que se integra a nova empresa, né? E existe uma ferramenta chamada onboard. O onboard... Você apresenta a história do empreendedor e a cultura da empresa. E nessa ferramenta, esse colaborador ele não só conhece o que ele tem que fazer na empresa, os direitos e deveres dele, mas conhece quem era esse empreendedor, como que ele começou, qual é a missão, a visão, né, do negócio, qual é o propósito daquela empresa. Então, é a partir daí que a gente realmente seleciona esse mentor. Tem esse direcionamento, é através exatamente disso. Perfeito, maravilhoso. Já estou saindo daqui, tá vendo? Com mais um direcionamento. E eu espero que você também, aí do outro lado, esteja aí, se você está nos assistindo, ou se você vai assistir gravado daqui a pouco, que você possa, com certeza, absorver isso. Mas absorva de coração.
Não vai só na superfície, não. Absorva realmente querendo ter esse conhecimento, querendo aprender isso, querendo estar de fato 100%, tendo essa luz de orientação, porque a luz, ela serve para quê? Para iluminar. Com certeza. Quem anda em trevas, anda sem direção. Exato. Eu escutei isso em Provérbios. Provérbios, capítulo... Ou foi 20 ou foi 19 ou 20. Quem anda em trevas não tem direção. Que direção você tem? Exato. No escuro. Agora, quando você tem luz, você enxerga. E aí você consegue, sim, tomar a melhor decisão. Nós vamos para o nosso último quadro agora, que é Crie o Seu Final Feliz. Mas tem uma surpresinha. Eu falei com a Júlia que tem... Eu falei que... Deixa eu ver se o Gabriel... Cadê, Gabriel? Amém, glória a Deus. Ó, nós vamos... Ah lá, ele já... O Gabriel tá verdadeiro, hein? Não, uma salva de palmas pro Gabriel, Arrasou. que ele já soltou o Crie o Seu Final Feliz ali, Gente, ó. eu tô ansiosa pra saber. Olha. É surpresa de verdade, porque eu não faço ideia. Ela não falou. Tô até nervosa. Que isso? É uma surpresa muito boa. Vamos lá, ó. No Crie Seu Final Feliz, Júlia, o que vai acontecer? Júlia vai compartilhar comigo, conosco e convosco. Comigo, convosco e convosco. Ela vai compartilhar o final feliz dela. O que é o final feliz, Júlia? Eu costumo falar que o final feliz é você imaginar o seu planejamento estratégico. Ao E você vivo? que ama planejar, glória a Deus, um beijo, um coração para a Júlia, porque a Júlia é mentalidade empreendedora que planeja, tem processo no negócio, parabéns. Nesse Crie Seu Final Feliz, o que você vai fazer? Você vai compartilhar conosco como você planejou, né, esse final feliz seu, suas metas, objetivos, aquilo, né? Quero estar em 4 continentes, eu quero estar em 10 continentes, não sei, aquilo que está no seu coração. Só que você não vai criar ele sozinha. Você vai criar ao vivo agora no nosso podcast. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui 3 palavras. E quando você for criando, você for falando aí, eu vou apresentar uma palavra. E essa palavra tem que estar incluída aí no seu final feliz. Gente, se vira nos 30 não, hein? Caraca! Uma dinâmica agora. As palavras estão ali de cabeça para baixo, eu já tô aqui. Gente, tem que pensar rápido. Pensar rápido. Mas vamos lá, vai ser muito legal. Você vai ver que vai ficar gravado. Seu filho, quando crescer, ele vai assistir isso aqui. Eu tenho certeza que ele vai fazer parte disso tudo, né? O Arthur. Filhos. Oh, Jesus! Aleluia! Inclusive, o nome do Arthur foi decidido há 10 anos. Uhum. A gente falou, a gente conversando, né, sobre isso, e eu falei, amor, o que você acha de um dia quando a gente tiver um filho colocar o nome Arthur? Ele falou, ótimo. Então, desde que a gente falou de gravidez, era o Arthur. É o Arthur. Em nome de Jesus. Arthur, que criança simpática, gente. Que criança linda, vai maravilhosa. Vai ser um ótimo filho mais velho, né? Um irmão mais velho, na verdade. Com certeza, vai ser o exemplo ali. Depois você passa, né, o seu Instagram, né? O pessoal até conhecer o Arthur também, que eu amei conhecer ele. Olha só, vamos lá no nosso quadro agora, que é o último quadro, Crie Seu Final Feliz, com Júlia Duarte. Vamos lá. Então, no meu final feliz, eu falo na parte empresarial. Você fica à vontade. Eu acho que eu vou começar com a família, que eu comecei com família e vou começar agora de novo. Eu me vejo tendo tempo realmente para minha família, para ser mãe da melhor forma possível, para ser esposa da melhor forma possível, ajudar outras pessoas, porque isso é uma palavra que vem muito comigo, que é ajudar. O meu propósito, inclusive, é ajudar outras pessoas através dos meus recursos e do meu conhecimento. Então, meu desejo, quando eu penso no futuro, bem lá no final da vida, eu não imagino parando de trabalhar. Talvez trabalhando por gosto e não por necessidade, né, de gerar renda, nem nada disso, mas para ajudar outras pessoas também, com o meu conhecimento e com os meus recursos. Meu desejo é que esse projeto que eu tenho em Moçambique cresça cada vez mais e que lá em... Não é isso não, Gabriel. Peraí, deu errado. Tá feliz ano novo. Eu fiquei, gente, feliz ano novo. Ué, mas o projeto, faz parte do projeto. Que eles tenham um feliz ano novo. Mas agora vai, tá com a palavra certa? Vê aí. Vai, começa de novo aí. Tá, então, o meu desejo é que esse projeto social em Moçambique cresça lá nessa aldeia, né, Aldeia Floresta, Que legal. em parceria com
com o projeto Bom Samaritano. Eu estive lá, foi inclusive nessa viagem que eu fui, que eu implementei esse curso, né, de inglês lá. O Bom Samaritano tá de pregação mesmo? Bom Samaritano. Aquele daqui da pregação, madrugada? Não. Não, é outro. Não. Mas o meu desejo é que ver esse projeto crescendo, ter Legal. outros professores de inglês lá também, outros idiomas, e que a gente possa, né, sempre estar com os amigos, que eles possam crescer ali e serem não apenas ótimos profissionais, mas também ótimas pessoas, porque a amizade faz com que isso cresça. Faz com que o propósito se espalhe. Porque quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente quer ver o outro bem. Sim. E se tem uma coisa que eu levo muito comigo, é justamente isso. De querer o bem do outro. Não existe essa questão da concorrência. Eu não gosto muito disso. Inclusive, eu sou amiga de concorrentes meus. Sim. E isso é muito, muito importante. É a troca. Exato. Né? É a Exatamente. E aí, vamos lá. Mais final feliz. Mais final feliz. Então, dentro do meu negócio, eu quero muito ver a MAP, que é a Mentoria Alavancando Professoras, Legal. crescendo. Justamente porque a gente falou de luz, né? E a MAP é esse guia para as professoras, é esse Legal. mapa para as professoras, para que elas alcancem o sucesso. Ah, não. Tá muito ligada. Caraca! Ela tá muito ligada. Não né? acredito. O Espírito Santo ainda tá no teu ouvido Tá aí, aqui, né? ó. A gente é coladinho. Mas para que elas alcancem o sucesso realmente. Que legal. E eu digo que a MAP, ela é... Meu desejo é que a MAP tenha sucesso, realmente. E vai ter muito. Amém, amém. Mas para que, através do sucesso, na verdade, através do sucesso de outras professoras. Eu quero muito, meu sonho é ver a realidade das professoras sendo mudada nesse país. Acabar com essa ideia de que o professor ganha mal. Acabar com essa ideia de que o professor precisa trabalhar em 3, 4 lugares para poder ter sustento mínimo dentro de casa. Meu sonho é ver as professoras desse país bem-sucedidas, valorizadas, ganhando bem, trabalhando com liberdade e ensinando. Ensinando realmente, porque eu acho que é a nossa paixão, ensinar. Eu digo que eu parei de dar aulas, e realmente eu parei de dar aulas, eu não dou mais aulas, eu gerencio a minha empresa, o meu negócio, eu dou aulas apenas dentro da mentoria, mas eu não parei de ser professora. Sim. Afinal, a professora ensina, né? Então, o meu sonho é que realmente... Que coisa linda. É realmente ver essas professoras crescendo. E em relação à paz, eu acho que quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, tudo isso nos traz paz. Tem uma coisa que eu aprendi com os meus pais, né? Diferente desse, mas com os meus pais, é que se vem de Deus, traz paz. Muito. Então, se você está num caminho, está em dúvida do que está fazendo, pergunta a Deus. Se depois que você perguntou a Deus, você teve paz no seu coração, pode ter certeza. Deus está à frente, Ele está no caminho. E o meu desejo, todos os dias, né, pro meu final feliz, é sentir paz todos os dias da minha vida. Até o final da minha vida. É estar com a minha família. Por isso que eu quero ter filhos, no plural. Vamos ver quanto que Deus vai mandar. Pra que chegar lá no final da minha vida, eu olhar pra eles, ver que eles são boas pessoas, olhar pro meu esposo, olhar pro meu negócio e sentir paz. Não sentir aquele peso de, meu Deus, a questão fiscal, ou então, se eu não estiver tratando bem os meus colaboradores, eu estiver tentando passar a perna nos meus clientes, nada disso vai me trazer paz. Então, meu desejo é fazer sempre o meu melhor para os meus colaboradores, para as pessoas que estão comigo, para os meus clientes, principalmente para minha família e para Deus. E eu tenho certeza que eu vou continuar num caminho de paz. Sem dúvida. Meu Deus, mas fechou com chave de ouro. Caraca, fechou com chave de ouro. Deus foi instruindo mesmo. Você vê que foi leveza, foi paz. A paz está aqui conosco. Engraçado que nem você tava vendo qual era a ordem. Não. Puxou assim. Nem eu.
Nem Poxa, eu. fiquei chocada Foi com o sucesso. Aham, foi aleatório. Por isso que vai ser um sucesso. Amém, Não só recebo. pela sua pessoa, pelo profissionalismo, mas pelo otimismo que você tem, como você disse. Fé. Porque ser otimista é acreditar, Exato. que é fé. Exato. Não estou vendo como será, Senhor, mas eu acredito. Amém. Exatamente. Que lindo, gente. Olha, que honra. Para mim é uma grande honra ter entrevistado você, ter feito com que a sua história fosse conhecida através do nosso podcast A Contadora de História. Que empreendedora. Eu tenho muito orgulho de empreendedora como você, Júlia. Obrigada. Não só porque a gente conheceu lá, né, dando a palestra, né? E eu, por ser contadora, eu sou contadora, às vezes, quando eu tenho reunião com cliente, eu fico pensando, gente, será que eu sou tão chata? Porque eu sou a contadora que eu quero que eles andem no caminho da luz. Porque existe o caminho das trevas, que a gente conhece. Por isso que muitos contadores são tão mal falados por isso. Porque às vezes nem orienta a luz. Mas o caminho da luz, ele é árduo. É onde tem clareza, é onde você enxerga mesmo. É aquilo que enxerga vai fazer com que você, né? Às vezes se apavore em alguns momentos, mas é o melhor caminho. Exatamente. E esse é o caminho. Então, eu me orgulho muito de você estar participando do nosso podcast A Contadora de Obrigada. História, pela empreendedora que você é. É um orgulho, realmente, ter uma empreendedora com essa mentalidade que você tem. Eu tenho certeza que você realmente é uma honra também, né? Para o seu esposo, para o seu filho e para os seus filhos futuros, para a sua casa também. E eu tenho certeza que todos aqueles que assistirão este podcast terão a sua vida transformada, terão a sua mentalidade transformada, porque esse é o propósito. Amém. Esse é o propósito do nosso A Contadora de História. E com isso, nós estamos chegando ao fim, mas aí eu vou para as minhas considerações finais, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao meu amado esposo que está ali hoje participando conosco, Elias de Mesquita, Gabriel, que está sempre nos auxiliando, parabéns, Gabriel, pelo seu profissionalismo, ao esposo da Júlia também, que está ali, ó, com o filhão lindo. Eita, que coisa linda, gente! Você fala com ele, ele já ri, gente. Aquele sorriso lindo, maravilhoso que Deus deu. E é isso que eu quero agradecer de todo o meu coração, tá, Júlia? Muito obrigado pela sua participação. A você, os nossos amigos empreendedores, continuem firme no seu negócio, porque o que se cuida verdadeiramente prospera. E eu vou passar para a Júlia agora as considerações finais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter me convidado. Foi uma honra. Realmente uma honra participar aqui. Eu adorei participar. Agradeço a vocês que estão aqui disponibilizando o seu tempo para poder fazer esse podcast acontecer. Você que está assistindo também, que investiu esse tempo para estar aqui assistindo. Não posso deixar de terminar sem agradecer a minha família, meu esposo, meu filho que está ali. Eles são os meus maiores apoiadores, né? Nesse último semestre, quando eu fiz o evento Connect Biz, aqui em Itaboraí mesmo, para empreendedores, empresários. Fala até um pouquinho, pode falar um pouquinho. Eu fiz em parceria com uma amiga minha, que também é empreendedora, também é empresária. E é um evento para empresários mesmo. A gente traz sempre palestras, a gente faz networking, a gente tem um momento ali de crescimento e realmente de sentar à mesa e aprender. E é um momento muito legal, é um momento onde a gente pode fazer conexões. Inclusive, o propósito, né, da Connect Biz é conectar propósitos, né? E isso é muito legal. E como eu tava falando, né, a minha família é minha base, né? Os meus maiores apoiadores, eles estão ali. O meu filho tinha 3 meses de idade quando a gente fez o primeiro evento. Agora a gente vai ter um outro dia, 19 de novembro, aqui em Itaboraí, lá no Top Festas. E é um evento, assim, sensacional. Mas muito obrigada. Gostaria de agradecer também as minhas mentoradas, né? Que estão assistindo ou que vão assistir gravado. Tudo isso que eu falei é por vocês. A MAP é por vocês. Os alunos da Harpen também, que é o meu curso de idiomas. Eu não sou mais professora ativa lá, mas o meu curso continua, né? Inglês, espanhol. Então, se você quer aprender inglês, se você quer aprender espanhol de forma personalizada, se você precisa por algum propósito específico, estamos de braços abertos. Procura aí na internet, Harpen Idiomas, Harpen com H. Tem o Instagram, Tem o Instagram, que é harpen.idiomas, Harpen, Harpen. E tem o meu Instagram também, que é Júlia Duarte, só que o TE do Duarte junta com Teacher, então fica Júlia Duarte Teacher. Faz-se menção realmente ao inglês, gente. Exatamente. E também tem, né, você falou de ver o Arthurzinho, tem o Minha Versão Mãe,
que é o Monique. Instagram onde eu posto mais o meu dia a dia com o meu filho, é minha versão mãe _ Então é bem legal. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha história, sobre o meu negócio. Tem muitas outras coisas que eu não falei, mas que poder estar aqui foi uma honra, de verdade. Agradeço a confiança, porque eu sei que não é fácil escolher convidados. E agradeço muito pelo tempo dedicado para fazer essas artes lindas, para poder colocar a história, para se preparar para aqui. Eu sei que sua voz não está muito bem hoje, você está aqui me recebendo. Então, muito obrigada. Foi uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Ai, que bênção. A gente não passou... Quando a gente faz o convite do nosso entrevistado, a gente pergunta, né, se a sua história empreendedora fosse um livro, qual o nome desse livro? A gente acabou não colocando ali, mas a Júlia, ela pode falar agora, né, Júlia? Perfeito. Fala que acabou não aparecendo ali, mas o nome do seu livro seria? O nome do meu livro seria... o plano B é fazer o plano A dar certo. E isso tem muito a ver com a minha decisão de empreender. Eu decidi empreender muito nova. E desde que eu decidi isso, eu nunca mais mudei. Para mim, não existe outro caminho a não ser fazer o meu empreendimento dar certo. Na minha cabeça, não existe a possibilidade, né, de eu buscar um emprego, buscar talvez uma carteira assinada. Na minha cabeça, né, eu decidi que seria empreendedora. Quando eu decidi que ia ser empreendedora, eu decidi fazer aquilo dar certo. Então, por isso que eu falo que o meu livro se chamaria... O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu tenho um livro, inclusive, de professoras empreendedoras, então todo o meu caminho é dentro do empreendedorismo. Teve uma vez na minha vida que eu fiz uma entrevista de emprego, né, depois de pedir demissão, porque era o momento que eu estava na faculdade e poderia precisar ali de um estágio, e eu fui atrás desse estágio. Fui até o final. Só que antes de ir, eu falei, Deus, me ajuda. Só me faça passar nessa entrevista se for realmente para eu abrir mão de tudo o que eu construí até agora e seguir na carreira, né, de internacionalista. E eu confiei em Deus. Passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, passei na terceira etapa. Na última etapa ficou eu e uma menina que tinha um currículo idêntico ao meu. A única diferença é que eu morava em Itaboraí, ela morava em Niterói e o estágio era no Rio. E aí eles me perguntaram na entrevista, você mora onde? Eu expliquei que eu morava aqui, eles questionaram por ser muito longe. Resultado, não passei. Qual foi a minha sensação? Alívio. Alívio, porque eu tinha falado com Deus. Eu falei, Deus, se eu tiver que abrir mão de tudo que eu fiz até hoje e ir pra esse emprego, eu vou te ouvir e eu vou. Mas se não for pra eu trabalhar em outro lugar, se for pra eu continuar sendo empreendedora o resto da minha vida, não me deixe passar nessa entrevista. Então, assim, tem gente que vai olhar isso e vai falar que é o acaso, tem gente que vai olhar e vai falar que só não teve competência pra passar, ou qualquer coisa. Mas pra mim foi muito claro, porque eu conversei com Deus e todas as vezes que eu ia pra próxima entrevista, eu ia e meu coração estava apertado. Eu falo, meu Deus, ao mesmo tempo que seria interessante, seria bom passar, eu teria que abrir mão de muita coisa que eu construí e teria que abrir mão da decisão que eu tinha feito lá atrás de empreender. Então, por isso que eu digo que o meu livro se chamaria, a minha biografia, né, se chamaria o meu plano B é fazer o plano A dar certo, justamente porque eu decidi que seria empreendedora, eu decidi que ia fazer o meu negócio dar certo, tá dando certo até hoje. E eu só vou parar no dia que eu morrer, realmente. Então, não tem outra opção. O meu plano A é o único plano. Não tem plano B, não tem plano C. Queimei as carroças, né? Afundei os barcos, não tenho mais nada. É o meu plano e vai dar certo. Tá dando certo, se Deus quiser. Isso aí. Enquanto ele estiver no direcionamento, eu vou até o final. Isso aí. Até porque tá dentro do propósito dele também pra você, sem dúvida. Se ele mudar de propósito, né? Sim. Aí ele tem que me dizer. Determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme.
E essa é a sua palavra, Amém. ser firme. Exato. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, tá, Júlia? Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada a minha equipe maravilhosa do meu coração. A você que ficou até o final e que vai ficar, que vai assistir. Muito obrigada, Deus. Lembre-se que o que se cuida verdadeiramente prospera. Que Deus abençoe você e até a próxima, a Contadora de História.